dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática, professor Ismael. Potência, chegou a hora de aprender potência, tá? Matéria super nova, novíssima. Vou explicar detalhadamente isso aí, o que seria potência. É para quem realmente não sabe o que é potência, ok? Ah, professor, eu sei, mas eu esqueci. Então dê uma olhada nesse vídeo que vai ajudar e vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá? Tá? Eu coloquei aqui uma definição, tá? Que a potência é uma operação da multiplicação com fatores iguais. Como assim, professor? Eu tenho aqui minha base, tá? Em azul, que é 3, eu tenho a base 3, o expoente 2 e a potência 9. Entender? E para eu chegar nessa potência, eu vou pegar essa base e multiplicar ela por ela mesma. Quantas vezes? 2 vezes. Um exemplo, 3 vezes 3. Se o expoente fosse 4, seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Se o expoente fosse 5, seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, eu vou multiplicar. 3 vezes 3, 9. Eu só peço aqui atenção agora, tá? É muito comum o aluno achar que 3 elevado a 2 é 3 vezes 2. Não, esquece isso, pelo amor de Deus. 3 vezes 2 é 6. Quando eu falo de expoente, quando eu falo de potenciação, de potência, é 3 vezes 3, tá? É o próprio número, ok? Vamos entender aqui, um exemplo. Se o meu expoente é 2, minha base é 5, então eu vou fazer 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Se minha base é 2 e o meu expoente é 3, então vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Esse número do expoente, esse algarismo do expoente, vai dizer quantas vezes eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo. 2 vezes 2 vezes 2. 4 elevado a 4. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Eu vou fazendo devagar, de 2 em 2. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Beleza. Tá? Eu tenho 5, o nome. Como é o nome que eu coloco? Como eu falo? Eu falo 5 ao quadrado, ou 5 elevado a 2. Eu falo 2 ao cubo, ou 2 elevado a 3. Mais comum é 2 ao cubo. 5 ao quadrado, 2 ao cubo. Esses dois, tanto quadrado quanto cubo, eles têm esses nomes em particular, tá? A partir de daí, a quarta, eu falo 4 elevado à quarta potência, elevado à quinta potência, elevado à nona potência, e assim vai, ok? Mas quadrado e cubo vocês vão ouvir várias vezes. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Quanto que é 3 ao cubo? 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vamos aprender agora o quadrado de alguns números, tá? Eu gosto particularmente que nós decoremos, tá? É como se fosse uma tabuada, ok? Por quê, professor? Porque com você decorando vai facilitar muito na hora da conta, vai facilitar muito lá para frente. Você decorando isso hoje, você vai utilizar durante toda esse histórico matemático, toda essa vida matemática aí que você tiver pela frente. Você vai precisar utilizar as potências já decoradas. Vamos entender lá? 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Pô, é muito fácil. Tá? E você pode, quem sabe, tabuada. Por isso que a gente volta lá na tabuada, né, galera? O pessoal que sabe tabuada vai sentir uma facilidade maior nisso daí. O professor não sei muito bem tabuada. Vai precisar voltar e estudar a tabuada, ok? É só você usar a tabuada. Então vamos lá. 6 vezes 6, 36. Vamos lá. Repete comigo. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 ao quadrado, 100. Muito, 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 muito fácil, professor. Mas eu não quero só até o 10. Só até o 10 é muito fácil. Números elevados ao quadrado, eu quero do 1 ao 20. O que é isso, professor? Do 1 ao 20. Até ali foi só tabuada.
E do 20, 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. 13 vezes 13, 169. 14 vezes 14, 196. 15 vezes 15, 225. 16 vezes 16, 16 ao quadrado, 256. 17 ao quadrado, 289. 18 ao quadrado, 324. 19 ao quadrado, 19 vezes 19, 361. E 20 ao quadrado, 400. Tá? Então, a gente já tem uma difícil tarefa, ok? Então, para aí nesse quadro aí, nessa imagem, e começa a decorar do 11 até o 20, o quadrado dos números, para que você possa ir, facilitar aí nos seus cálculos daí para frente. Tá bom? Beleza? Então, é só isso, professor? Não, não é só isso. Eu tenho mais aí uma tarefa para vocês. Eu falei de quadrado, mas tem mais uma tarefa. Qual é essa tarefa? Do cubo. Que é isso, professor? Cubo? Isso aí. Olha, 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4 ao cubo, 5 ao cubo. 1 é mais fácil, né? 1 vezes 1 vezes 1. Sempre que a base for 1, se for de multiplicar, não importa o expoente, a resposta vai ser 1. Então, 1 todo mundo sabe. 3 ao cubo. 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9. Por isso que é bom levar ao quadrado, né? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. 4 ao cubo. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 4, 64. 5 ao cubo. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 5, 125. 6 ao cubo. 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 6, 216. 7 ao cubo. 7 ao quadrado dá 49. 49 vezes 7, 343. Viu como é que é fácil? 8 ao quadrado, 64. 64 vezes 8, 512. 9 ao quadrado, 81. 81 vezes 9, 729. E 1000 ao cubo, 10 ao cubo, 1000. Quando for 10, 100. Quando for 10 elevado ao cubo, elevado ao quadrado, elevado à quarta potência, vocês só contam aqui as casas. Vocês só contam aqui os zeros. Um exemplo, se o expoente é 3, você vai botar 1, 2, 3. Ok? Tem algumas regras aqui importantes. Primeiro, tudo estou relembrando, né? Já aprendemos isso no ano passado. Primeiro, seja qual for o número elevado a zero, o seu resultado é sempre 1. Então, não importa a base. Se eu estou elevado a zero, o resultado vai ser sempre 1. Todo e qualquer número elevado a 1, o seu resultado é o próprio número. Então, não importa a base. Se está elevado a 1, eu vou repetir essa base, né? O resultado vai ser exatamente igual à base. Por isso que quando está elevado a 1, não necessariamente eu preciso colocar elevado a 1. Vamos lá. 5 elevado a 0, 1. 83 elevado a 0, 1. 1.257 elevado a 0. 1 bilhão elevado a 0. Todos os resultados, 1. Agora, 5 elevado a 1, 5. 83 elevado a 1, 83. 1.257 elevado a 1, 1.257. 1 milhão elevado a 1. Então, esses dois casos nós não podemos esquecer. O número elevado a 0 vai dar 1 e o número elevado a 1 vai dar ele mesmo, tá? Base 10. Tá? Quando o expoente for a base 10, observa que a base é 10 em todos os casos. Aqui o expoente é 1, 2, 3. 10 elevado a 1, 10. 1 0 acompanhando o 1. 10 elevado a 2, 100. 10 elevado a 3, 1, 2, 3, 1000. 10 elevado a 4, 1, 2, 3, 4, 10.000. Eu vou contando os zeros.
10 elevado a 5, 1, 2, 3, 4, 5, 100 mil. 10 elevado a 6, 1 milhão. 10 elevado a 7, 10 milhões. 10 elevado a 8, 100 milhões. 10 elevado a 9, mil, milhão, bilhão, tá? 10 elevado a 10, 10 bilhões. E assim sucessivamente, tá? Depois nós vamos aprender notação científica, você vai ver que esse número vai embora, infinito, né? Nosso foco na aula de hoje: propriedades da potenciação. Essas propriedades da potência, eu coloquei aqui como primeira propriedade, tá? Eu tenho duas bases iguais, multiplicação de duas bases iguais. Eu repito a base e somo o expoente. Vou repetir. Quando eu multiplico duas bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Segunda propriedade, quando eu divido, uma divisão de bases iguais. É interessante que tanto a primeira quanto a segunda propriedade eu tenho a mesma base. Multiplicação de mesma base, divisão de mesma base. Divisão de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Na multiplicação, eu somo os expoentes. Na divisão, eu subtraio os expoentes. Preste atenção aí nesse detalhe, tá? Multiplicação de mesma base, soma o expoente. Divisão de mesma base, subtrai o expoente. Vamos lá. Potência de uma outra potência. Então, eu tenho aqui entre parênteses um número elevado a um expoente e fora outro expoente. Então, nesse caso de potência de uma outra potência, eu vou multiplicar esses dois expoentes. Observe aqui. Nesse primeiro caso, eu somei os expoentes, diminuí os expoentes, subtraí os expoentes, agora eu estou multiplicando esses expoentes. Multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, agora são duas bases diferentes, tá? Entre parênteses e um expoente lá fora desse parênteses, na multiplicação, seria a mesma coisa. Desse expoente está para o A e esse mesmo expoente está para o B. Vamos explicar isso aqui melhor. Depois eu volto nas outras propriedades. Olha, nessa primeira propriedade, multiplicação de mesma base. Aqui eu tenho 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. Eu repito a base e somo os expoentes. 2 mais 3, 5. Ok? Agora é uma divisão, né? Segunda propriedade. Divisão de mesma base. Eu tenho 3 elevado a 9 dividido por 3 elevado a 5. Como é divisão, eu vou repetir a base e subtrair. 9 menos 5, 4. Agora, potência de uma outra potência. Vai ficar sempre assim, ó. Eu tenho entre parênteses uma potência aqui dentro do parênteses, 4 elevado a 2, e do lado de fora, elevado a 3. Tudo isso aqui que está dentro do parênteses está elevado a 3. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 3, 6. 4 elevado a 6. Tá? Essa é a terceira propriedade. A quarta propriedade, eu tenho uma multiplicação e um expoente lá fora. Tá? Então, a mesma coisa ser 2 elevado a 3 e 3 elevado a 3. Gente, eu espero que tenha ajudado, tá? Foi muito bom aí estar com vocês. Essa matéria é muito importante, principalmente para a matéria que vai vir em seguida, que vai ser raiz quadrada. Por isso que eu quero que vocês decorem todos esses quadrados. Se vocês decorarem todos esses quadrados do 1 ao 20, vocês vão tirar de letra essa matéria de raiz quadrada. Valeu aí por assistir esse vídeo até o final. Dê um like, não esqueça de se inscrever no canal, tá? E até o próximo vídeo. Valeu, gente!